vai pelo ar. Hoje aqui. Olhando pra você. Eu tô me lembrando quanto tempo é que faz. Que foi que pela primeira vez na vida eu chorei. Não foi quando eu nasci. Eu sei que vim berrando. Disso ninguém se lembra, não. Foi quando um dia eu era criança. Eu caí e me machuquei. E chorar. Olhei pra você. Mas você não correu para o chão me levantar. Você só me olhou e me falou: que isso, seu menino? Você se levante já daí! Homem não chora! Aquilo que você falou na hora calou bem fundo. Porque você era a maior pessoa desse mundo. Não sabia mentir pra mim. Nem pra ninguém. Assim o tempo foi se passando. E eu cresci também. Mas eu sempre me lembrando. Homem não chora. Foi o que você me falou. Daí veio a separação de meus pais. E eu, filho do meio de 7 rebento. Nem sei bem por que revoltado da vida. Manhãzinha eu pulava o muro alto da escola e me abranhava pelas matas e ruelas da redondeza. Minha mãe, coitada, depois de tanto me confessar, sem mais saber o que fazer, me levou para onde eu morar com meu pai. Na hora de se despedir, minha mãe chorava de soluçar. Mas nós dois não. Nós só se olhamos, se abracemos e se despedimos. Sem chorar nem um pingo. Eu me lembro bem. Era um dia de domingo. Também quem é que pode esquecer que não tem ingrato? Separação é coisa que mais trata. Eu fiquei ferido com saudade de vocês. Eu escrevi carta, eu sonhei, quase me desesperei. Mas chorar mesmo que era bom. Eu nunca que chorei. Porque eu sempre me lembrava daquilo que você me falou. Homem não chora. Daí o mundo foi metendo o celular. Eu ia sentindo das pobrezas os trancos. Vendo a tristeza por voltear a nossa família.
Mas às vezes a revolta que eu senti era tanta que me viu um nó cego na garganta, uma vontade de gritar, de berrar, de chorar. Mas mesmo sentindo tudo, engolia. Eu segurava a lágrima que me doía. Mas ela não caía nem com o tamanho de qualquer uma dor. Mas hoje aqui, olhando pra você, todo mundo em volta, olhando, chorando e rezando por você. Eu quero me segurar. E nós dois sempre que combinamos que homem não chora. Eu quero ainda poder imaginar que você ainda volta para aquela nossa casinha pobre, pra gente poder se ver. Então vem me dando um desespero que me arrebenta os peitos. Que eu não vejo outro jeito senão me desculpar. Você pediu tanto que é para mulher não chorar, de que homem não chora. Mas meu avô, vendo você assim se embora, você vai me desculpar. Mas eu tenho de chorar. Lá vai o trem sem destino pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo ar. Faz parte do Cultura Presente nas Redes 2, da Secretaria Estadual de Cultura do Governo do Estado do Rio de Janeiro. E aí eu trouxe para vocês dois textos da literatura de cordel, que eu trouxe aqui para a cena com uma intervenção teatral. O primeiro texto que eu trago é de Zé da Luz. Zé da Luz foi um cordelista, poeta, muito conhecido, paraibano. Ele já é falecido, acho que ele morreu em 65, se eu não me engano, mas ele foi um dos poetas e um escritor que expressava bem não só a cultura nordestina, mas como toda a cultura do interior do Brasil. Então eu trago um texto chamado Confissão de Caboclo, que é um texto bem conhecido dele também. Espero que você goste. Eu vou trazer dois textos, na verdade. Esse é Confissão de Caboclo e o segundo é uma surpresa. Depois eu falo.
Senhor doutor delegado, eu digo vossa senhoria que então onde fui casado com uma mulher que se chama Rosa Maria. Faz 10 meses que nós se gostemos. Faz 8 que fomos noivos e 7 que se casemos. Nós se casemos e nós vivemos como pobre, verdade? Mas a gente se sentia rico. Rico de felicidade. Pra banda onde a gente morava, num lugar chamado Chão da Cutia. Também morava um cara chamado Chico Faria. Esse cabra antigamente era gostar de roça. Chegaram até se noivar. Mas não fizeram em troço casamento. Por causa de que Manoel, que é padrinho de Rosa, fez manchada sem troça. Mas em conversa, às vezes Chico Faria dizia que ainda me dava fim para se casar com Maria. Essas coisas eu sabia, mas não dava importância. Eu tinha toda a confiança na mulher que amava, o mais melhor. Eu adorava com toda a minha substância. A minha vida depois disso era ver trabalhando sem dar a mulher de cima. E a mulher, por sua vez, seu doutor, me deu o cabimento de que um dia ela me fizesse um farsamento. Mas, senhor doutor, você está me tentando aí numa história? Porque o ruim chega agora. Se não me falta a memória, deve fazer assim 2, 3 meses que o caba Chico Faria, todo próximo, todo rancho, quase mais da vez é visitar meu rancho. Eu por ali desconfiado, com quem é que não quer. Eu fui vendo que o marvado tentava era minha mulher. E era minha inventação e era engano. O tempo foi se passando, o meu reaciamento ia aumentando. Seu doutor, só vai me escutando. Mas depois de tardezinho, meu compadre do Quingaúda me chamou para nós dançar um samba, lá na Varginha, cá de Merta e tudo. Então, Rosa sempre gostou de dançar. Mas, porém, por de tardezinho, me desconfiada. Que pro samba ela não ia. Tava muito enfadada e precisava de deixar. Eu fiquei desconfiado com a proposta da mulher. Mas depois de eu tomar café, quase tudo sem mistura. Eu com a faca na cintura, eu fui pro samba, seu doutor. Eu fui sambar. Chegando lá, imagina o senhor quem tava lá. Caba Chico Faria. E quando foi me avistando. Cadê a senhora, dona Maria? Veio não pra dançar. Não, senhor. Eu boca a boca respondi. Eu senti então-se uma brasa queimando meu coração. Eu nunca mais pude tirar a palavra daquele cabo da minha imaginação. Eu perdi o gosto pela festa. Não pude dançar, não. E o cabo, por sua vez, seu doutor, o cabo, por sua vez, também não dançava. De vez em quando me olhava, com olhar de traidor. Meia-noite mais ou menos, sai despedindo do povo, ele falou: Adeus que já vou. Quando o cabra se retirou, me retirei atrás desse senhor. O cabra na frente e eu atrás. O cabo andava depressa. Eu andava muito mais. Noite escura que nem breu.
vê o cabra. Mas o cabra não vê eu. Sempre andando, sempre andando. Sempre andando, sempre andando. Mas se escutava a voz do fora, tocando a cadeira de mestre e tudo. A noite estava mais pesada que a consciência de Judas. Sempre andando, sempre andando. Eu fui vendo, seu doutor. Eu fui vendo que o desgraçado ele tomou a direção de minha casa. De minha casa, sim, senhor. Já pertinho do meu terreiro. Eu meço com o tempo por trás de um pé de trampoazeiro. Por ali abaixadinho. Eu abri bem os olhos e ouvidos. Que era capaz maior a ver qual era a intenção. O senhor imagina agora, senhor doutor. Acaba endoiava para trás. Do mesmo jeito que faz uma dama para ver alguém. Não tendo visto ninguém, na minha porta bateu. Abriu a porta, seu doutor. Senhora, minha esperança estava morta. Foi quando no escuro Maria falou. Tomei aqui a casa, seu Chico, que um tempão tinha escrevido para mandar para a vó Micê. Por favor, se eu não ler agora não, quando chegar em casa, tem que ter muito tempo para ler. Quando eu ouvi as palavras que Maria dizia para o desgraçado, eu fiquei maluco, fiquei amalucado e sem querer de um grito. Eu arquei minha faca da cintura. Essa hora eu vi o cabo Chico Faria na beira da sepultura. Mas o homem teve sorte, seu doutor. Se me der circunstância, o jeito foi da morte. Correu o cabo, seu doutor. Correu tão vexado que deixou a carta cair no chão. Eu dedegado o papel. Da dura traição. Eu sangrei na minha alma, doutor. Maria me traiçoou. Aquela mulher. Eu ajoelhado no pé do altar, jurou em nome de Deus que quando tivesse vida haveria ter que me honrar. De me amar com todo o amor. Com perdão do senhor, doutor. Que eu vi desgraçado na escuridão da noite, meus olhos se esconder sem deixar nem rastro. Eu intentei para dentro do rancho, que é para onde me vingar da mulher. Senhor doutor, mas que hora me guarda? Maria estava ajoelhada com as duas mãos postas, quem é que faz oração? E olhando para eu me impedia. Belo cara e bela rocha, pro Jesus crucificado pelo amor que eu não amava, que eu não fizesse isso não. Seu doutor, mas eu estava cego de raiva e de paixão. Eu sem dizer uma palavra, agarrei nas suas duas mãos. E eu a levantei ela para riba. E enterrei então o cabo de ferro da Paraíba para riba do coração. Depois que vi Maria cair sem vida no chão. Eu vim aqui falar com o Vanicê. Eu vim me entregar para a prisão. Tá aqui a faca assassina. Com prova da traição, seu doutor. Tá aqui a carta. Eu só lhe peço um grande favor. De você me mandar para a prisão.
Só me diga que essa carta que é para nós eu ficar sabendo como é que Maria me preparava a traição. Seu Chico, chão da cutia, diga a vossa senhoria que só lhe faço essa carta para o senhor ficar sabendo que eu não sou a mulher que o senhor está entendendo. Se o senhor continuar com seu debique atrevido, o jeito que tem a contar tudo a meu marido. Se o senhor é enxerido e encontrou aqui uma mulher forte, o meu nome e o meu marido eu honro até a minha morte. Sou de vossa senhoria, sua criada, Maria. Maria está inocente. Matei Maria inocente. Matei Maria. Porque eu nunca aprendi a ler. Por as duas cenas que eu trouxe pra vocês. E aí, essa é a cadeirinha. Eu queria conversar um pouco com vocês agora sobre o nosso processo. No processo de criação das duas cenas, dois textos que assim, que eu gosto muito. O primeiro texto, como ele foi escrito já há bastante anos, né? Então ele trazia algumas coisas que é da cultura mesmo, né? Principalmente daquela época, que tinha tem um pedaço dele, né, original, que ele tem um racismo estrutural na fala. Eu resolvi tirar porque eu acho que não cabe. E a minha dúvida era, porque é um texto que fala de feminicídio, na verdade. E esse texto, quando a primeira vez que eu escutei esse texto todo, e toda a pesquisa que eu faço desse texto de uns de 5 anos para trás, ou de 10 anos para trás, todo mundo se comovia com esse texto, com a questão do homem, do cara, dele não saber ler. E nunca ninguém falava no feminicídio dessa mulher. Assim, nunca, ficava esquecido que era uma coisa tão naturalizada, eu acho que na nossa sociedade, que, né, ficou em segundo plano. E aí, revendo esse texto, o Renan, ele faz a supervisão e direção dessas duas cenas. Aí eu perguntei até ao Renan, eu falei, pô, Renan, cara, eu vou mudar esse final aqui, eu vou fazer esse personagem ter vontade dela ir embora, essa mulher, mas não ter feito esse feminicídio. Mas depois, por exemplo, ele, eu falei, cara, mas é uma coisa que tem que ser falada, porque isso acontece, então eu vou tirar e a gente não vai discutir sobre isso, então vou botar isso no... Né, isso acontece. Então, né, eu acho bacana, né, decidiu continuar com ele até pra, né, ver como se reverbera e porque eu acho que agora vai reverberar de uma outra maneira. Porque até então a gente, né, porque é triste o cara não saber ler assim, e ficou muito esquecido essa questão do feminicídio. É um texto, não sei se vocês conhecem esse texto, é um texto muito conhecido da literatura de cordel. Alguém quer fazer uma pergunta desse primeiro aí? Pode perguntar, gente. Não, o que veio na cabeça Queria saber o que você tirou. Não, desculpa. Vai lá. O que veio na cabeça no final, claro que a gente se comove pelo ato de não saber ler, que também é um dos problemas. Lógico, não é mas É veio uma- assim,
Quantas não morreram por causa disso? Por causa disso, Por causa lógico. de simplesmente ouvir, né? É. Só ouvir. E o que ela tinha tanta pra falar. ignorância e machismo, e tem tanta coisa aí misturada, né? Sim. Quantas não morreram? Aí veio isso, assim, muito forte, né? Então De tem quantas não o morreram, né? peso, mas quantas não se foram dessa maneira? E se a gente pensar mais para o interior do Brasil, e assim, alguns anos atrás, quando ainda era a lei de honra, né? Alguma coisa, Uhum. né? Então, assim, Tranquilo, né? não, Aceitável, tranquilo, pô, o cara não sabe ler, pô, a mulher. Então, assim, né? Tadinho dele. Tadinho dele, a mulher morreu, Tadinho, bola que segue, né? Ah, Então, assim, Verdade. realmente foram. Eu imagino que deve ter sido muitas vítimas por essas. Na verdade, é lógico que o feminicídio, porra, a gente não tem. Mas também, né? É lógico que é triste também o cara, né, não ter. A gente imagina, né? Da onde ele veio, não teve a oportunidade também que foi negada pra ele de. Lógico, isso não. Feminicídio é assim. E na verdade ele não matou só. Não foi só porque ele não sabia ler. Por toda uma estrutura machista e patriarcal que vem né? Eu sou dono dela, ele vai Eu na casa da exatamente, minha sou dono casa. dela e porque ele Cultural. saber ler ou não. Ele não precisava saber ler, ele podia ter Exatamente, ouvir a versão Só dela. escutar. Exatamente, mas a honra dele era maior do que tudo. Porque ela estava ali para ser escutada, né? Estava ali pelo cara e pela hóspede, Jesus crucificado, que eu não fizesse isso, não. Então, assim, ela estava, né? Então, assim, era para ele ter escutado ela. Não sei, tinha tanto amor, que eu acho que esse personagem tinha por ela realmente, mas, assim, ele tinha que ter escutado ela. E ela também, eu acho também, agora pensando, né? Agora eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu acho que talvez ela, por ser tão massacrada e não ter voz, a mulher, ela não teve nem voz para contar para ele que ela estava sofrendo aquilo tudo, né? Escreveu, verdade. Ela não teve. Então, assim, é um texto bem triste, assim, né? Um texto bem triste. Eu acho que é o medo mesmo, né? É o medo dele É não o medo. acreditar também. Justamente, como é que ela vai contar isso pro cara? Só o fato Que o de outro você tava pega aqui. na porta conversando Nossa com ela. senhora, Pegou no fraga, né? Não pegou nada, né? Não aconteceu Não nada. nada. Mas Mas acho. Tentou resolver da sua maneira. Não deu certo. Ô, Rodolfo, da parte da minha mãe, meus avós são imigrantes nordestinos, eles vieram de Mamanguape. E é exatamente isso aí. Exatamente O isso. meu avô era um homem controlador, machista, brutal, violento. E minha avó era totalmente submissa a ele, até o dia dele morrer. E agrediu, bateu. Era um homem monstruoso, sabe? Monstruoso. E é isso mesmo. Eu vi muita coisa, eu vi muito essa situação aí deles, que minha mãe me contava da infância dela. Ela teve uma infância traumatizante demais por causa desse tipo de coisa. Né? Sim, já vem. Meu pai é nordestino. Meu pai veio com 9 anos, meu pai era de Caicó, então ele veio com 9 anos aqui veio pro Rio de Janeiro, na verdade. Então, assim, das poucas lembranças que eu tenho assim, do meu pai falando da infância dele, eu lembro que ele tinha muito orgulho, falava pra todo mundo que era de Caicó. E o meu avô, eu tive pouco contato com ele, mas eu lembro, ele era uma figurinha nordestina mesmo, assim. Então, assim, eu sou o mais baixinho da minha família, meu pai era mais alto que eu, meus irmãos são mais altos que eu, e eu sou da altura do meu avô. Então meu avô era da minha alturinha assim, e com aquela carinha de eu acho que eu devo ter um pouquinho de carinha, mas eu acho que eu não tenho, mas meu avô era nordestino mesmo, sabe, aquela cabecinha, e falava com muito sotaque de nordestino, e a família deles vieram pra cá, né, meu pai tinha 9 anos na época. E eu me recordo dele falando muito, né, de ter orgulho de falar que era de Caicó. E Rodolfo, a escolha por ser cordel tem a ver com essa história familiar sua ou não? Você conheceu o cordel depois? Não, então, aí esse texto de cordel, esse texto eu já conheço ele há muito tempo. E a literatura de cordel é uma coisa que sempre me fascinou muito. Por causa da oratória, eu acho que tem uma coisinha muito grande ali. As histórias são muito... e são histórias verdadeiras, né? Por mais que seja história, algumas sejam histórias, mas tem muita verdade ali. Então é uma coisa que sempre me fascinou muito.
E aí, pouco tempo pra cá que eu até esse lugar assim de... Porque hoje em dia a gente vive num lugar meio que a gente fica sempre tateando, né? Então, quando eu resolvi montar esse espetáculo, aí eu pensei, cara, mas eu não sou nordestino. Pô, como eu vou fazer, né? Como eu vou trazer isso se eu não sou nordestino? Cara, mas eu sou, né? Minha família é imigrante. Então, assim, eu acho que eu acho que qualquer artista, assim, poderia fazer mas eu acho que também, eu não sei, é um lugar meio, né, pô, mas... Acho que é importante, inclusive, pra gente entender o cordel enquanto literatura brasileira e não como algo regional. Sim, né? sim, eu acho pra dar o devido valor. Lógico. Mas eu fiquei assim, né, mas aí eu falei, pô, não, cara, eu sou filho do meu pai é nordestino, pô. Né, meus avós eles vieram pra cá, então tem todas... E eu falei, pô, não, eu quero, eu gosto, eu acho bonito, acho importante, eu acho que é uma riqueza nossa, que a gente, né, que a gente pode valorizar. E eu falei, não, vou fazer. E aí eu acho que eu tenho sangue nordestino, né? Então, na Acho que verdade, todo mundo tem essa tem, né? questão familiar mesmo, veio por conta dessa história. Eu acho que sim, de resgatar, né, um pouco essa questão. A segunda esquete é um poema, né, que eu escutei do Orlando Boldrin já há uns anos atrás. Cara, muito curioso, eu escutei essa semana um artista, uma entrevista dele com... Ai, não lembro o nome, que coisa ele que fez o palhaço. O Celton Mello. Celton Mello falando dessa poesia. Dessa poesia, né? Dessa poesia. E essa poesia dois, é linda, justamente nós conversando, logo que você começou, eu falei assim, cara, não acredito, foi agora, no feriado que eu estava vendo vídeos e falando dessa poesia. E essa é uma poesia muito bacana, porque assim, a gente, por ter essa sociedade, né, machista, patriarcal, e tem essa questão de homem não chora, homem não pode chorar, né, caiu, levanta, não chora, pô, homem não chora. Então ele traz muito essa questão. Então eu ouvi esse texto, eu falei, cara, puta, na hora que eu ouvi já me atravessou. Eu falei, cara, pô, é isso, é muito maneiro, eu quero fazer um trabalho sobre isso. E aí eu peguei esse poema e fui transpassando né, dentro desse poema histórias minhas. Então assim, dentro desse trabalho tem metade são coisa minha, que eu vivi, que me atravessam mesmo, de verdade. E aí eu escrevi essa cena. Eu sou filho do meio de 7 arrebentos, né? Eu sou filho do meio. Fui essa criança que pulava o muro alto da escola, eu sumia, com 9 anos de idade eu sumia, minha mãe não sabia onde eu estava, fiquei quase um ano sem ir para a escola, minha mãe sem saber onde eu estava. Aí minha mãe morava na 24 de maio, eu perdi, aí a diretora chamou a minha mãe para a escola e falou, pô, não tá indo na escola, minha mãe. Porque meu pai se separou da minha mãe e minha mãe ficou criando 7 filhos, meu pai sumiu. E aí, pô, eu fui morar, a gente morava numa casa um pouco confortável, né, na 24 de maio mesmo, mas confortável, e aí me separou, a gente foi morar num cubículo, sem banheiro, e aí eu fui morar num lugar que não era muito legal, um lugar de família, onde morava a família mesmo, e aí eu fui com 9 anos me envolvido naquele meio ali, né? Aí eu ia pro poço. E aí eu pulava um muro, 7 horas da manhã, e voltava na hora da escola. Quando minha mãe descobriu que eu não ia pra escola, aí a minha mãe escondeu todas as minhas roupas, me deixou pelado e pra mim não sair de casa. Mas não tinha jeito, aí eu sumia. Pelado mesmo, né? Não, aí depois eu descobri onde estava a roupa, passou uma semana e não teve jeito, aí eu sumia. Mas aí eu vivi, aí a minha mãe viu que não tinha jeito, putadinho. E aí me levou pra morar com meu pai. Porra, Aí eu conto a minha história ali, entendeu? E essa cena, eu levei ela uns anos atrás, essa cena. Não essa, né, que a gente mexeu, mas eu levei a primeira versão dela
na mostra minimalista do Tarzan, mas assim, bem no início. Depois aí eu participei dela no Festour, com essa cena, mas também não era. E aí eu nunca mais fiz ela. Aí eu chamei, né, agora a gente, o Renan, aí deu uma. Aí eu falei, vou trazer ela pra cena dentro desse projeto, né, de cordel. Aí eu trago esses elementos que pra mim tem um significado, né? O trem pra mim tem um significado. E esse pisar aí na coisa? Esse pisar tem não, eu tenho um esparadrapo embaixo do pé, tá? Não dói nada. Não piso na dela. Eu ia perguntar isso. Não dói nada, tenho esparadrapo. E eu trago o trem, né? O trem que é o chapéu, pra mim, que o trem pra mim também tem muito significado, né? De passagem de tempo. Não, eu acho, de infância não, mas eu acho que tem um significado para mim mesmo de poesia, de passagem de tempo, de que foi, não volta, de vida, não sei. Para mim muito. O trem é uma coisa muito poética, assim. E as velas e as luzes também, né? Então ali para mim é muito forte, né? Fazer essa virada da infância até chegar ali. Então essa virada para mim ali, pra cena, para mim, tem muito simbolismo, que eu tento trazer isso para. Lógico, para mim tem muito simbolismo, mas eu tento trazer isso para quem está assistindo. É lógico que cada um traz esse símbolo de alguma maneira, mas eu acho que acaba, não sei, eu acho que acaba trazendo alguma coisa, né? Porque a vela é muito forte, o trem é muito forte, né? E o pisar, o apagar das luzes, o acender, o apagar das luzes é muito forte para mim também. Então eu trago esses elementos, assim, e sempre querer trabalhar mesmo com com o texto, com a palavra, com a oratória. Então é uma coisa que a gente falou, eu falei com o Renan, eu falei que tem que ser uma coisa minimalista, né? Uma coisa onde o ator traz mesmo o que está sendo dito, né? Tá então, tudo muito bem. Isso aí, muito bem aqui e aqui. Então, quanto menos, de repente, né? Eu acho que, né, de repente... Tá tudo bem concentrado. Bem concentrado, assim. Vai aí, gente, fala, que eu fico doida pra falar. Pode falar. Eu acho que chorar é muito difícil em cena, né, cara? Eu tenho muita dificuldade, assim. É difícil. Tu se conectou o quê principalmente no texto mesmo. Mas assim, mas no texto, mas eu tenho. Quem assistiu o ensaio aqui, quem assistiu o ensaio aqui, eu não tenho facilidade de chorar. Mas é mais nesse texto e no outro, por eu fazer, repetir, não sei, eu conheço, por eu já trabalhar com um certo tempo como ator, eu conheço muito o meu corpo, assim. Então na cena aqui eu estava fazendo, tecnicamente estava chorando, não é? Então eu parava, conversava então assim, pra mim é lógico que tecnicamente, mas assim, esbarra muito na minha emoção. Mas eu consigo, entendeu? Tá tecnicamente, porque nessa cena é uma cena que eu podia já ter trabalhado ela há algum tempo, então ela já está mais... Mas não é fácil não, é difícil. E é uma cena difícil porque eu tenho que chorar, teoricamente, num momento certo. Então eu não posso nem ir muito, né, e nem ir pouco, senão eu também não choro. Então se eu fizer ele muito distanciado, aí eu também não... Aí quando chegar na hora eu não vai. E se eu fizer... Se deixar muito, aí ferrou. Aí vai embora antes, aí já era. Teve o lance do chapéu, né? Então Aí teve agora a gente ensaiando, ontem, né? Foi ontem. Aí ensaiando, assim, aí tem uma hora que eu trouxe o chapéu pra cá, e aí do nada eu vim falando com ele aqui. Aí eu vim falando com ele e veio a emoção, eu falei, cara, eu olhei pro ele, eu falei, eu fazendo muito tecnicamente assim, porque eu tava muito na correria, né? Eu falei, porra, não dá tempo. Assim, aí mas muito frio assim, eu falei, toma aí, na hora que eu veio. Aí eu, caralho, comecei a chorar, eu falei, Renan, caraca, que... Então aqui porque por eu ter descoberto isso ontem, então aqui hoje pra me fazer aqui eu tive que segurar muito. Porque na hora que veio aqui, assim, teve umas duas partes do texto que eu comi aqui, porque senão eu tinha que logo vir pra cá.
Se eu falo aqui, não era tempo de eu chorar. Porque, porra, foi muito forte esse lance do chapéu. Legal você falar isso, porque me chamou muita atenção a sua primeira cena com o chapéu, o seu caminhar, pegar o chapéu e o voltar e essa coisa de trazer. Todo esse movimento me marcou muito, eu achei muito bonito. Né? O início, e aí você falar da emoção, que parece que fechou, né? A história que começa com uma carga emocional muito legal sua, a sua relação com o chapéu, você traz e você começa a andar com ele pela vela. E aí quando você fala isso, agora parece que fecha assim na minha cabeça. Olha a importância desse chapéu, cara. Desculpa, vocês me perguntaram do trem. Como é que a gente esquece das coisas? Eu tenho uma relação, o trem, eu trouxe o trem porque eu tenho uma relação muito forte com o trem. Porque a cena no original era um trenzinho. Você fez esse trenzinho? Não, eu fiz com chapéu. Mas era um trem de verdade. Porque é um trem que eu tenho até hoje que eu ganhei de infância. Então esse trem, esse trem significa muito pra mim. Então eu trouxe porque eu queria falar da minha vida, eu trouxe esse trem. Eu tinha até esqueci disso. Eu ia falar que você cara, eu tinha esquecido. Aí eu trouxe esse trem. Não, aí eu tinha esquecido. Ainda bem que tu fala. Eu trouxe esse trem, então a cena sempre foi com um trenzinho. Agora que da última vez que eu fiz, eu falei, cara, eu não vou. Porque esse trem também é muito importante pra mim. Então eu trazer ele pra cena que também ele fazia muito sentido pra mim na cena. Mas assim, é um trenzinho, né? Aquele peão antigo. Ele tava na cena. Aí eu falei, eu tenho que ser o chapéu. Eu falei, vou trazer o chapéu. E esse trem, pra mim, assim, ele tem coisa. Não, o trem é lindo também, porque assim, é um trenzinho antigo que eu tenho, desde os meus 7 anos de idade. E, tem muito significado pra mim, né? Mas o uso do chapéu, né? Eu acho que ele me marcou muito, o chapéu também, porque você usa ele como um trem, é bem perceptível, né? Sim. Ele é o trem inicial e ele é um elemento de transição para você muito bom, porque ele deixa de ser o brinquedo, o apagar das luzes, que transmite exatamente a perda da genuinidade da criança indo para a fase adulta e o chapéu que você assume, e depois ele é o pai, o avô, né? Ele finaliza ele tá vivo ali. Eu diria a avó. Então assim, ele é o eu falo avô, mas assim, na vida real é avó. É avó. Mas assim, na cena não cabe eu falar Fala avó. avô. Eu falo avô. É porque não deu pra entender porque eu falei já, mas é avô. Não, ele fala avô porque o texto é machista pra caralho. Não, é verdade. É porque o texto é machista. E assim, é a certeza, é isso aí. Então assim, eu trazer é uma discussão dentro do texto, acho que ele não vai, porque o texto é machista. E eu tenho que defender ele como um texto machista. Eu não posso defender ele como a minha avó. Pra mim, eu tô vendo a minha avó ali, porque pra mim ela, Mas se eu trago. Oi? Mas se eu trago a minha avó aqui, eu pego todo o machismo do texto, né? E aí eu estrago. A estrutura é essa, né? De pai para filho. É um texto machista. É de macho, né? De homem pra homem. Minha avó falou, minha avó. Vó é uma delícia, faz bolo de banana, né? Não pode explicar. Agora, como subtexto, sim, subtexto é minha avó. Tudo que eu tô falando é minha avó. Mas assim, no final eu falo avó. Eu sempre choro nessa cena, eu me segurei a cabeça, eu fui muito atriz agora. Porque eu lembro da minha tia, por isso que a primeira vez que eu te vi fazendo isso, eu chorei. Lá na casa da Danila, na casa da Danila há anos a gente ensaiando esse texto, não tinha essa parada do chapéu. Não tinha. Eu fiquei meio... Mas é porque essa coisa de, mesmo ele tendo falado pra você, homem não chora. Eu tô parecendo na câmera. Mesmo ele tendo falado sempre pra você, deixado claro que homem não chora, né? Ele tava sempre ali contigo, então nos momentos, né? Sim, na separação ele tava lá, né? Quando você caiu, ele mesmo não tendo vindo até você, ele tava ali, então isso sempre me lembra muito a minha tia Cláudia, que sempre esteve com a gente em todos os momentos, assim, tudo. E me traz isso, por isso que me emociona, porque você disse pra você, tá falando avô, mas é tua avó. Sim. Tu vê ali, né? Pra mim tu vê a tua tia. A primeira vez que ela já... Vai chorando. A primeira vez que eu aprendi essa cena, quem cantou foi a irmã delas, foi a Nayara. Pequenininha, porque isso foi em 2000, sei lá,
muito tempo atrás. Aí teve uma vez que eu ia apresentar, já muitos anos atrás também, e a Nayara não podia. Aí eu fui ensaiar com o Danilo e as duas irmãs, essa cena assim, mas assim, despretensiosa. Na hora que chegou a parte delas cantar, na hora que eu olho pro lado, as duas se derramando, chorando. Qual foi a questão? Aquilo eu nunca vou esquecer, foi em 2016. Eles já estavam muito... minha tia faleceu em dezembro de 2015. Sim. Então, qualquer coisa, eu tava Sim. igual aquela música do Zé Cavaleiro, onde tô a flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Então, sabe, foi essa questão. Então eu vi ali, construindo a cena, porque mesmo no ensaio que você falou, que chora tecnicamente, mas mesmo no ensaio, passa a... fazendo e cortando, fazendo e cortando. Mas assim... A gente veio vendo tudo sendo construído e ela me desestabilizou. Mas o tecnicamente, que eu não sei se eu me expressei bem, é tecnicamente pelo controle. Sim, exatamente. Emocional, mas assim, atravessa que muito na minha emoção, assim. Mesmo eu fazendo friamente, mesmo eu estando distanciado, né? Mas atravessa muito, assim, essa cena pra mim, assim, muito, muito, muito. E aí quando eu fui olhar, né? Aí eu tô falando, na hora que eu não escutei a música vindo, olha, eu falei, pô, gente. Isso aí eu chorar? Não, mas a gente riu muito. Não, aí a gente começou a ir, as duas chorando, mais rindo, né? Porque foi uma situação. Aí eu falei, pô, mas assim, bacana. Foi muito bacana. Essa cena tá em mim também. Sempre que eu vejo ela é emocionante toda vez. Porque acaba, né, tocando assim, algumas Sempre. pessoas, né? Porque a gente tem sempre alguém, né, que foi e foi forte assim pra gente, né? Porque eu vejo esse avô, cara, pô, homem não chora, cara, lógico que é machismo isso, mas assim, como é bonito, né, ele querer proteger da maneira dele, né, cara, da maneira dele, ele querer proteger aquela criança, aquela que estava totalmente perdida. E é isso, meus amigos. Eu acho muito legal eu conhecer, porque eu vi a entrevista, mas não vi a poesia. As coisas, né, circulam assim em torno da gente, né? Sim, não é à toa, né? Não, porque do nada assisti Sim. a entrevista lá, o cara falando justamente, fazendo uma homenagem a ele, que tinha morrido, né? Uhum. Eu estava falando dessa poesia. Tu começa, mas não acredito que eu estou disponibilidade e sigamos aí os pares da vida.